Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. A palavra de Deus que a gente vai ler no dia de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo nós ao lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar-los com vara. E, havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hino e oraram a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 25 de novo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Somente até aqui, por enquanto. O que me chamou a atenção nessa palavra foi várias coisas. É uma palavra bastante rica, nas quais o Senhor tem grandes ensinamentos para nós. Mas foi aqueles homens, Paulo e Silas, serem homens de propósito. E a outra coisa também que me chamou a atenção, que mesmo mudando o ambiente, mesmo mudando a circunstância para eles, eles não regrediram naquilo que eles tinham proposto fazer. Aqui no capítulo 16, fala que eles estavam indo para um lugar orar. E houve um acontecimento no qual eles não conseguiram chegar no lugar que eles esperavam estar. Mas mesmo o lugar sendo diferente, a movimentação deles, aquilo que eles tinham como propósito no Senhor,
Mesmo a circunstância estando sendo desfavorável, eles não deixaram de corresponder. Então, observando uma palavra dessa, eu fico até receioso em expressar, como muitos expressam, que verdadeiramente nós adoramos o Senhor, que verdadeiramente nós servimos o Senhor. Eu não sei em relação a você, mas a minha pessoa, uma palavra dessa vem para me denunciar. Não me denunciar para você, mas denunciar eu para mim mesmo. Me levando a perceber verdadeiramente quem eu sou, para que eu possa me apresentar a Ele de maneira original. Para quê? Para que Ele possa estar me transformando de acordo com o que Ele tem como propósito, nos transformar. O primeiro passo da gente ser mudado é a gente reconhecer que a gente necessita de mudança. O primeiro passo da gente ser transformado verdadeiramente por Ele é a gente reconhecer que a gente ainda não é aquilo que Ele gostaria que a gente fosse, que a gente ainda não movimenta da forma que Ele gostaria que a gente movimentasse. De certa forma, esse vírus, essa pandemia, embora muitos não conseguem olhar para si e ver que a gente mesmo, nós mesmos precisamos de mudança, mas o Senhor está deixando isso claro para nós. Mas o Senhor nos deixa a gente ver verdadeiramente do jeito que a gente é, porque Ele tem o propósito de nos fazer diferente. E diferente no sentido, não ser diferente dos outros, é ser diferente no sentido de a gente ser cada vez mais parecidos com Ele. Que esse é o propósito de Deus no ser humano. Deus nos deu a sua imagem para que, de acordo com o conhecimento que a gente tem estabeleça, a gente venha, dia após dia, estar sendo a semelhança dele. E aqui, Paulo tinha tudo para julgar o propósito para o ar. Paulo e Silas, eles tinham tudo para argumentar ao Senhor e às pessoas que não estava valendo a pena. Mas por eles não ser pessoas volúveis, independentemente o estado, independentemente os acontecimentos, sendo favorável ou sendo desfavorável, a resposta deles em relação às coisas de Deus é a mesma. A maioria dos pastores do Brasil, nós, os líderes espirituais da nação, só dos membros ausentar um pouco, a gente já começa a ficar preocupado. Tipo que a coisa viesse estar em nosso controle. Tipo assim, se ficar 30 dias sem ter reunião, as pessoas vão esfriar, tipo que o estabelecer, que o permanecer da pessoa está relacionado com aquilo que nós fazemos o Senhor, que se a gente não fazer, o Senhor não consegue conservar as pessoas. Aqui em casa a gente trabalhava no início, trabalha até no dia de hoje, mas esse acontecimento está atrapalhando um pouco, com muita pessoa que não tem responsabilidade com Deus da forma que deveria ter. E eu também me incluo em uma dessas pessoas.
Porque para mim perfeito é só o Senhor Jesus Cristo. E um líder espiritual de outro lugar começou a querer me corrigir acerca da forma que eu deveria estabelecer aqui em casa. Para quê? Para que eu pudesse, de alguma forma, estar no entender que ele me passou, cobrando mais das pessoas. Mas eu não trabalho nessa linha de cobrança, porque eu não paguei preço para ninguém. E mesmo a pessoa me respondendo na presença minha de maneira correta, eu sei quando ela se ausentar de mim, por eu não ser Deus, não ser aquele ser que está em todos os lugares, ela iria continuar de outra forma. Então eu necessito nesse lugar de que o Senhor liberta. Por quê? Porque se o Filho libertar, verdadeiramente, a gente é livre. A gente é livre. Então, o que eu falei para a pessoa foi isso. Eu falei, não, eu estou na esperança, na expectativa da ação de Deus, da ação de Jesus. Porque se Jesus agir, se Jesus estabelecer, verdadeiramente haverá transformação na vida das pessoas. Aí a pessoa vai argumentar que o lugar dele lá é melhor, porque quando alguns que está com nós hoje, esteve com ele na congregação dele, não estabelecia de forma errada, como ele veio estabelecer no dia de hoje, ele quis se impor que aquele lugar, que aquele ambiente, a pessoa era uma pessoa livre, era uma pessoa transformada. Eu falei, não, ela era uma pessoa controlada. Ele, por que você fala isso? Porque se ele fosse livre, independentemente dele estar lá ou estar em outro lugar, ele não voltava a fazer a mesma coisa. Porque é o que fala a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente a gente é livre. Então, se eu consigo proibir a pessoa um tempo, paralisar a pessoa um tempo, eu até consigo. Mas não é esse o meu propósito. O meu propósito é a libertação verdadeiramente de Deus na vida das pessoas. E essa só Ele pode fazer. Lugar e pessoa nenhuma, a não ser o Senhor Jesus Cristo, tem em si essa condição. A gente consegue ser uma igreja que proíbe. A gente consegue ser uma igreja que controla. Mas a gente nunca vai ser uma igreja que liberta. Porque quem libertação verdadeira, libertação genuína, é na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão eu tinha colocado na Bíblia. Eu sei que o Senhor Jesus fala que Ele dá condição para nós libertar a pessoa de certos espíritos. Mas nem tudo é espírito. Porque o maior inimigo que a gente tem não é as forças da treva que de alguma forma tem influência em nós ou habita em nós. O maior problema que a gente tem é nós mesmos. E de nós mesmos, só Cristo pode libertar. Ninguém consegue libertar um homem dele mesmo. Religião nenhuma consegue libertar o homem dele mesmo. Mas Jesus consegue libertar o homem dele mesmo. E o dia que nós, como igreja, alcançar essa condição de ser livre de nós mesmos, de ter controle sobre os nossos anseios, sobre as nossas expectativas, a gente vai ser aquela igreja correta, que consegue responder ao Senhor, independentemente das circunstâncias, sendo ela favorável ou sendo ela desfavorável. Imagina você estar fazendo a obra de Deus, libertando uma pessoa,
e acontecendo esse tanto de coisa ruim que aconteceu com o Paulo, qual resposta você daria para ele na prisão? Qual resposta você tem dado para Deus hoje? Que as coisas não têm sido favoráveis como foi alguns meses lá atrás. Seu nível de intensidade no Senhor aumentou? Seu nível de intensidade em relação a ajudar o outro aumentou? Ou pelo menos manter o mesmo? Ou, de certa forma, você deu uma recuada? Qual que é o sentimento que existe dentro de você, sabendo que nós teremos que ficar em casa, impedido pelas autoridades da terra em reunir como corpo? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua resposta no altar? Qual tem sido a sua alegria, a sua satisfação em estar fazendo o que você fazia antes com milhares de pessoas e hoje está fazendo apenas para as pessoas da produção? Você tem conseguido alegrar da mesma maneira? Ou você sente uma necessidade grande demais da igreja encher novamente? A gente queremos a igreja cheia sim, mas a nossa resposta, a nossa maneira de estabelecer não pode ser diferente em ela estar cheia ou ela estar vazia. Em as coisas está sendo favorável e as coisas estão sendo desfavorável. E as pessoas que Deus pegou no passado para representar Ele, entendia propósito. E quem entende propósito, independentemente o lugar, independentemente o que está passando, ele consegue dar a mesma resposta para Deus. Aqui Paulo e Silas estavam indo adorar. E o curso natural foi mudado sim, mas o propósito não. O curso natural está sendo mudado sim, mas o nosso propósito não pode mudar. E é isso que Deus tem tocado no meu coração. Para quê? Para que eu deixe ser transformado para Ele. Porque hoje eu me encontro com dificuldade grande demais estar pregando para um celular, estar pregando para você aí na sua casa. Por quê? Porque eu não ando por propósito. E o Senhor hoje me trouxe aqui e me fez entender isso. Para quê? Para que eu venha estar me reconhecendo da forma que eu sou. Para que eu possa clamar a Ele, para que Ele possa também me transformar. Então, irmão, eu não estou falando de você nessa palavra. Eu estou falando de mim. Mas se de alguma forma a sua movimentação em relação em fazer, em relação à intensidade, tem sido diferente, pode ser que ela sirva para você também. Se ela servir, amém. Você pega, apresenta o Senhor e deixa ser mudado por Ele. Mas se não servir, continue da mesma maneira. Você é uma referência para nós. Mas eu, depois que eu vi essa palavra, e estou vendo a dificuldade que eu estou tendo aqui agora em ministrar, vendo ninguém, eu vejo que eu não caminho para o propósito. Porque se eu caminhasse para o propósito, se eu fizesse as coisas para o Senhor, independentemente, tendo gente ou não tendo, a minha alegria, a minha satisfação seria a mesma. Eu consigo fazer, mas o que está em questão não é fazer, né? Eu chegar aqui, tá vendo? Eu faço aqui hoje que não tem ninguém, fazia aqueles dias que tinha muita gente, agora não está podendo vir ninguém, eu faço também, eu poderia estar falando aqui, estar cobrindo o meu rosto para você. Não, mas estou aqui procurando ser sincero,
para que de certa forma o Senhor venha ajudar você a estar vendo verdadeiramente quem você é. Porque nós somos uma igreja que nós temos facilidade de saber quem é Jesus. Mas nós temos dificuldade de conhecer nós mesmos. Porque muitas das vezes nós nos achamos que somos de um jeito e o Senhor tem nos mostrado dia após dia, ministração após ministração, ensino após ensino, que a gente não é aquilo que a gente achou, que a gente pensou que a gente fosse. Isso é bom para nós. Porque quando a gente reconhece, a gente é transformado. E o propósito de Deus é transformação de vida, independentemente do ambiente. Mudou o ambiente, eles estavam indo para a igreja. O lugar da oração, qual era o lugar da oração? Era a igreja. Eles estavam vindo para lá. Mas teve um intempéries no caminho que mudou eles de lugar. Mas não tirou eles do propósito. Então, as autoridades, elas conseguem tirar nós do lugar, que é de dentro das igrejas, que é de estar junto com as pessoas. Mas eles não conseguem tirar a gente do propósito. Porque do propósito saímos nós mesmos dele. Só nós pode tirar a gente do propósito. E Deus ele não está preocupado com o lugar, Ele está preocupado se a gente mantém o propósito. Porque uma pessoa que mantém o propósito, ela beneficia todos aqueles que estão em sua volta. Mas uma pessoa que responde o ambiente, que responde o momento, ela não consegue fluir em Deus da forma que ela deveria fluir. Aqui fala que perto da meia-noite, depois de ser açoitado, depois de estar no pior lugar da prisão, fala que Paulo e Silas estavam fazendo aquilo que eles tinham como propósito fazer antes. Será que a gente, como igreja do Senhor, na nossa casa, estamos fazendo como a gente fazia antes? Como a gente tinha proposto para Ele antes? Porque o que está em questão é isso nos dias de hoje. Não é o lugar que a gente está. É o propósito que a gente tem. A gente consegue responder a Deus no lugar. Mas a gente não consegue responder a Deus com propósito. Porque quem responde com propósito, ele não está preocupado com o lugar. Ele está preocupado com aquilo que ele tem que responder ao Senhor. Então isso serve até para você, que é pastor, está preocupado. Não é um bom sinal você estar preocupado. Porque as autoridades conseguem tirar você do lugar. Mas ela não consegue tirar você do propósito. Você pode continuar no propósito, mesmo estando em lugar diferente. Se Deus deixasse a gente regredir mais de 2000 anos atrás, a gente chegasse em Paulo e Silas e falava para ele: Paulo, Silas, qual lugar vocês gostariam de estar? Eles iam responder: no lugar da oração, na igreja. Mas não estando nesse lugar, a gente não vai deixar de adorar. Então é isso que o Senhor está usando essa circunstância para nos ensinar. O Senhor quer nos ensinar nesse sentido. Que os homens conseguem mudar o nosso lugar. Mas eles não conseguem mudar o nosso propósito se a gente for uma igreja de propósito. Paulo e Silas não estavam indo no primeira instância, segunda instância, terceira instância, que eles não tinham feito nada demais para ser livre, não. Eles estavam indo em Deus, eles estavam cumprindo o propósito.
E hoje a gente consegue ser uma igreja que a gente está correndo atrás de uma e outra autoridade. Para quê? Para que não venha tirar nós do lugar. A crise naquele dia, o problema naquele dia, conseguiu tirar Paulo e Silas do lugar, mas não conseguiu tirar eles do propósito. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que a crise que nós estamos enfrentando no dia de hoje consegue tirar nós do lugar. E não tem importância tirar nós do lugar. Pelo menos se nosso coração não estiver nele. Mas isso não pode tirar a gente do propósito. Eles estavam na cadeia, eles estavam arrebentados. Mas fala aqui que meia-noite, depois de todo aquele interpério, depois de todo aquele acontecimento, eles estavam fazendo o quê? Orando e adorando Deus. O que é mais impressionante, que eles não estavam pregando. O que Deus me faz entender é isso em nós, na igreja brasileira. A gente é uma igreja ótima em palavra. Graças a Deus por isso. Mas a gente é uma igreja que não ora como deveria a gente orar e que não adora como deveria adorar. Paulo e Silas, eles estavam orando como eles deveriam orar, e eles estavam adorando como deveria adorar. E veja o que aconteceu depois, irmão. Está aí na Bíblia, você vê. Aqui fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. E os outros presos o escutavam. Nesses últimos dias, o Senhor vai deixar ser visto. O Senhor vai estar deixando ser influência. Nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, pessoa de propósito, mas pessoa que ora, pessoa que adora e principalmente pessoa que faz para Ele. Aqui fala que eles estavam fazendo para Deus e fala que todos estavam escutando. Está vendo por que a gente precisa de muita regra para segurar as pessoas, para prender as pessoas no nosso ministério, na nossa igreja? Está vendo por que a gente precisa? Porque a gente não faz para Deus. Porque se a gente fizer para Deus, as pessoas vão ficar com a gente. Aqui fala que Paulo estava fazendo para Deus, Silas estava fazendo para Deus, e eles estavam sendo vistos e eles estavam sendo escutados por todos. Então você que quer fazer sucesso, você que quer ser uma influência para essa geração, você não vai ser fazendo para as pessoas necessitadas. Você vai ser fazendo para Deus. E você fazendo para Deus, você vai estar servindo os necessitados. Mas o seu propósito não pode ser os necessitados. O seu propósito tem que ser fazer para Deus. Tinha muito necessitado naquele lugar. Ele fala que tinha pessoa presa. Tinha muita pessoa ali precisando de uma palavra amiga, de um conforto. Mas nem a necessidade das pessoas tirou Paulo e Silas do propósito. Então, você ter sido tirado dentro da igreja não pode tirar você do propósito, que é orar e adorar a Deus. E adorar a Deus não está relacionado em cantar, não está relacionado em pregar. Está relacionado em fazer isso sim, mas fazer para Ele. Fazer para Ele. Então, a circunstância não conseguiu tirar eles de Deus. A necessidade da pessoa não influenciou eles para que eles não fizessem para Deus.
Eles reconheciam a necessidade de todo mundo. Mas mesmo reconhecendo a necessidade, eles não eram líderes que respondiam à necessidade dos outros. Eles eram líderes que respondiam Deus dentro de um propósito. E hoje a gente é uma igreja que, infelizmente, a gente responde à necessidade. A gente tem um culto da finança, o culto da saúde, o culto da família. Porque a gente começa a ver problema em todos esses segmentos e a gente começa a atender eles. E a gente atendendo o segmento, a gente atendendo a necessidade, a gente sai do propósito. E por isso a gente tem dificuldade. Paulo Silas não, ele reconhecia a necessidade ali de todo mundo, mas mesmo havendo muita necessidade naquele lugar, eles não tinham propósito em agradar as pessoas, eles tinham propósito em agradar o Senhor, eles faziam para Deus, e eles fazendo para Deus, Deus honrava eles, mostrando eles para as pessoas. Então você quer ser visto por todo mundo, faça para Deus, faça para Deus. Você tem que entender que a sua placa não é maior que Deus. As suas doutrinas não são maior que Deus. Seus usos e costumes não são maior que Deus. Quando a gente segura pessoas com outra coisa que não vem ser o Senhor, o dia que essas coisas saem, as pessoas saem junto com ela. Mas quando a gente está firmado em Deus, e as pessoas está tentando para nós, está reconhecendo que a gente está firmado verdadeiramente nele, independentemente do que acontece, as pessoas permanecem no lugar. Aqui fala que a prisão de todo mundo soltou e as cadeias se abriu. Se isso acontece antes da ação de Paulo e Silas naquele lugar, as pessoas iam dar no pé. Por quê? Porque eles não estavam sendo seguros por Deus, para o homem que fazia para Deus. Eles estavam sendo seguros por um regimento, por uma doutrina, por uma oferta, por outra coisa. E quando essa coisa deixasse de existir, as pessoas deixavam de estar lá. Então ali eles estavam sendo seguros por quê? Pelas grades, que representa os costumes, pelas prisões nos pés, as prisões nas mãos. Então hoje nós conseguimos ser uma igreja que seguramos as pessoas desse jeito. Com outras coisas que não é o Senhor. Mas o Senhor está vindo para abalar essas coisas. Será que essas pessoas irão permanecer? Então, líder, você que está preocupado com o que vai acontecer com a pessoa depois, isso já é para revelar que você não está fazendo para Deus. Se você estiver fazendo para Deus, Deus conserva as pessoas. Aqui fala que quando o líder daquele lugar, o carcereiro, levantou e viu aquelas cadeias tudo abertas, e não viu nenhum preso atrás delas, ele pegou a espada e ia suicidando. Esse é o propósito de Deus, é matar nós com a espada. E a espada ela é a palavra de Deus. Porque ele depositava a confiança no uso e costume. Ele depositava a confiança na oferta, na campanha, em outra coisa. Mas a confiança dele não estava voltada para Deus. Ele sabia que se deixasse de fazer campanha, que deixasse de ter regimento humano, que deixasse de ter sistema, as pessoas iriam cascar fora. Ele reconhecia que as pessoas não eram firmes. Mas as pessoas não eram firmes não é porque elas eram fracas, não. É porque elas tinham um líder fraco que não fazia para Deus. Aí tinha que atender a necessidade da pessoa. Para quê? Para que ela permanecesse ali. Se não atendesse a necessidade delas, elas cascavam fora dali. E hoje a igreja do Brasil é desse jeito. A igreja que cresceu com campanha, tira a campanha para você ver. O povo casca fora daí. Mas esse é o tempo que o Senhor está vindo para abalar com toda coisa que não vem estar sendo Ele.
Para quê? Para que ele venha revelar verdadeiramente aqueles que são dele e aqueles que estão fazendo verdadeiramente para ele. Aí fala que o Senhor acabou com aquilo tudo. Aí o carcereiro levantando, ele ia dar um fim na sua vida. Por quê? Porque estava tão confiado naquilo. Aí aquilo acabou. Para ele não tinha mais prazer em existir. Então é isso que o Senhor quer trabalhar em nós. A gente tem que ter prazer, irmão. A gente tem que ter prazer. Tanto dentro da igreja ou tanto dentro do lar. Nosso propósito é estar dentro da igreja, sim. Mas se trouxe nós para o lar, a gente não vai mudar o propósito. A gente vai continuar fazendo aqui aquilo que a gente fazia lá. E assim nós conseguimos alegrar o coração de Deus. Aí fala que ele ia suicidando. E Paulo, vendo aquilo, diz para ele. Depois você lê do 25 para baixo. Não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Você não viu o que Paulo pregou para as pessoas. Que fala que Paulo orou e que Paulo adorou. Um líder que ora, um líder que adora, ele não precisa argumentar com os outros o que é certo, o que é errado. A pessoa está vendo o exemplo dele e vai querer ser igual a ele. Paulo não estava ensinando com a Bíblia, Paulo estava ensinando com a vida. E Paulo não tinha necessidade de estar em outro lugar. A única necessidade que Paulo e Silas tinham era de estar no propósito. Eles estando no propósito, independia o lugar. Prova disso que depois disso, os magistrados mandaram soltar. Depois você lê o resto, porque eu estou acabando. Os magistrados mandaram soltar. Não, eles falaram que você pode ir. Eles falaram negativo. Eles nos açoitaram publicamente. Nos prenderam sem a gente ter feito nada. E agora, com uma palavra, eles mandam a gente sair. Você imagina hoje que a gente está fora da igreja? Não precisa nem de uma palavra, é um papel, é um decreto. Fala assim, pode voltar para a igreja, nós vai correndo, irmão. Porque nosso coração está lá. A gente só consegue corresponder a Deus naquele lugar lá. Paulo está aqui mostrando, não, eu sou diferente. Eu não estou para responder o lugar, eu estou para responder o propósito. Falou, negativo, a gente não vai. Não é assim, eles vão ter que vir cá. E fala que eles tiveram que ir. Por quê? Porque reconheceu que eles eram romanos. Que eles não eram aquilo da onde que eles achavam que era apenas. Paulo tinha a dupla cidadania, assim, ele era judeu, ele era romano, ele tinha as duas. Mas eles fizeram vista para as outras. Hoje a gente tem a cidadania da terra, mas a gente é cidadão do céu. A gente tem dupla cidadania, irmão. A gente ganhou essa aqui para o uso campeão, mas a nossa original é celestial. Na hora que eles veem que a gente é celestial, irmão, a gente vai conseguir contribuir mais com as pessoas. Paulo salvou uma casa, salvou uma família. Paulo, sem ter que argumentar, conseguiu fazer com que ninguém saísse fugido da prisão. Por quê? Porque eles eram pessoas de propósito. E tudo que o diabo precisa é de uma igreja sem propósito. Porque uma igreja sem propósito, ela faz auê demais. Mas ela não contribui com nada para a sociedade. Porque a pessoa sai dali de dentro e dentro do lar dela, ela é da mesma maneira. Ela não foi transformada em nada. E o propósito de Deus é que a gente seja transformado. É que seja salvo o líder e a família dele. Ô líder, você que está com dificuldade na família, Jesus quer te ajudar.
Você está conseguindo segurar, você está conseguindo reger, você está conseguindo manipular muita gente, mas você não tem conseguido ser influência dentro do seu lar. Jesus quer te pegar. Deixa Ele te pegar. Deixa Ele te pegar. Então, o que eu quero deixar aqui hoje, irmão, eu quero concluir com essas duas coisas. É coisa demais, é coisa demais. Essas duas coisas. Deixe mudar o lugar, mas não mude o propósito. Porque ninguém vai mudar o seu propósito. Só você pode mudar o seu propósito. E a outra coisa, independentemente do lugar, independentemente da necessidade, esteja fazendo para Deus, para que todos estejam vendo, e que você não precisa ser uma pessoa boa de palavra, mas que você venha ser uma carta viva do nosso Senhor Jesus Cristo.